É aquele mesmo padrão da mitose. Prometo a Ana telefonar. Só que com o número 1. Prometáfase, metáfase, anáfase, telófase. Prófase. A prófase possui 5 fases. Que é aquela leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Um outro termozinho besta, só para gravar, é lesipadidi. Certo? Lesipadidi, ou qualquer outro nome que você... Eu peguei as 2 primeiras letras de cada um deles e bota um mnemônico só para questão de gravar. Leptóteno, certo? Leptóteno, lepto, que é fino, e taina, que é o teno, vê que os nomes deles terminam sempre em teno. Teno relaciona-se a filamento, filamento se relaciona-se a cromossomo. Então todos eles têm relação direta ou indireta com cada perninha daquela do cromossomo. Cada perninha dessa do cromossomo. Entendeu? Nós vamos explicar agora. Prófase, leptóteno. Os cromossomos estão achatados, distendidos e finos. Filamento do processo de condensação. Achatados e finos. Processo de condensação. No zigóteno, que é o próximo, certo? O pareamento entre os cromossomos ocorre o processo chamado sinapse. Cada pontinha dessa, esse pontinho no meio, eles começam a se juntar, começam a formar pareamento entre esses cromossomos. E são chamados cromossomos homólogos, certo? Eles estão pareados 2 a 2. Cada par é considerado bivalente ou tétrade. Olha a lógica. Você tem tétrade por quê? Você tem 4 perninhas, você tem um meio miolo lá grudado dos dois, você tem 4 perninhas de um lado, 4 perninhas do outro. Tétrade. 4 filamentos. Par é considerado bivalente ou tétrade. Cada cromossomo dos cromátides irmãs e os filamentos da cromatina estão duplicados desde a intérfase. Olha lá, intérfase. Aqui inicia-se o crossing over, a permutação ou recombinação. Então, olha lá. Aqui no paquíteno, o paquíteno da prófase 1, da meiose 1, certo? É onde ocorre o crossing over. Diplóteno. Aí, no caso, a formação de um duplo filamento, diferente do anterior. Vamos lá. Complementação do processo de crossing over. Crossing over. Você tem digamos que esses dois estejam pareados. Uma perninha de um e uma perninha de outro, elas vão se cruzar. Ao ponto desse cruzamento, elas ficarem trocando pedaços de DNA. Você lembra que eu expliquei que o cromossomo ele vai se espiralizando até formar vários DNAs espiralizados, juntos com proteínas. Pois bem, aí depois, ali na formação, ele ocorre mais espiralização e troca de material genético. Essas cromátides homólogas, agora cromátides, certo? Esse processo de crossover, cada vez que você tem um processozinho diferente, note que ele vai mudando de nome. A troca delas entre as cromátides, certo? E em seguida a reposição de cada região fica no lugar uma da outra, em cada uma, ou seja, o processo de crossover que eu falei, que um pedacinho de DNA vai de uma para outra. Ocorre a troca de genes e permite misturá-los entre esses cromossomos homólogos. Ocorre a recombinação gênica. Ajuda isso na variabilidade genética das espécies, ou seja, essa fase do paquíteno é importante para que não haja extinção das espécies. Há aumento da variabilidade genética. A região onde ocorre a permuta chama-se quiasma. Fica tão densa, as 2 perninhas juntas de cada uma, fica tão densa a região e tão misturada, eles trocam tanto DNA que você pode chamar de quiasma pela densidade delas. Diacinese.
Diacinese é o seguinte. Dia, através, cinese e movimento. Vê que o teno já acabou. Agora você tem a diacinese. Você tem tudo tenos. Igual teno aqui, teno. Aí depois você tem agora a relação de movimentação. Que eu falei que as modificações da meiose são que internas. Então você tem movimentação. E depois você tem fases, que é a metáfase, anáfase e telófase. Né? Prometo no telefone, só foi a prófase. O lesipá de di. No pá, agora vem a diacinese. Diplóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Agora na diacinese é o seguinte, esses quiasmas, essas densidades de mistura, saem das pontas das cromátides. Eu falei que fica bem próximozinho do final de cada uma, elas saem, certo? Formando terminações desses quiasmas, entendeu? Elas se deslocam para as pontas, mais para as pontas das bordas. As pontas, os quiasmas começam um pouquinho separado das pontas, depois vão em direção às pontas. Ou seja, a densidade, assim, que aquele emaranhado, parecendo uma aranha descendo de uma teia, das duas perninhas que estão próximas de cada cromossomo, um diferente do outro. A condensação ocorre contínua e o nucléio e a caleoteca desaparece na diacinese. Olha lá. A única relação de movimento aqui com relação à região do quiasma onde ocorre o crossover. Vê que ela vai passando. Então, provavelmente vão sendo recombinados genes distintos para ver realmente modificação genética nessa região, tanto de um cromossomo quanto de outro. Vamos lá. Agora vamos para a metáfase. Da meiose 1. O cromossomo homólogo, os cromossomos homólogos pareados, ou as tétrades, ligadas pelo fuso, migram para os polos dela. No final, há N cromossomos duplicados. Eles vão e migram. Certo? Se prende ao centríolo. Cada par de cromossomo homólogo, ele é preso ao centríolo através das fibras de fuso. Lá na mitose você chama de áster, aquelas perninhas. Aqui você chama de fibra de fuso. O que acontece? A diferença de um para o outro é que na mitose o cromossomo ele é repartido, ele é quebrado, e cada um dele, você tem um cromossomo daquele, cada perninha daquela, ela vai e se separa virando duas. Cada perna daquela se separa e vira duas. Só que aqui na meiose o cromossomo inteiro ele vai separado. Houve o quiasma entre dois cromossomos inteiros, houve toda a troca de material genético e depois disso o que ocorre? De material genético e nessa troca de material genético você toda a recombinação, toda a densidade lá, a formação do quiasmas, aí depois eles se desfazem, são desfeitos os quiasmas e cada cromossomo inteiro vai para uma ponta. Meiose, isso ocorre na meiose 1. E isso durante a metáfase. Os pares de homólogos,
são carregados daquela mesma forma para os centríolos. Agora você nota que os centríolos eles são formados eles são usados nessa fase, não lá no começo como na mitose ocorre. Eles são formados nesse pedacinho para o final da meiose 1, exatamente para puxar o cromossomo inteiro para as pontas separando-os. E agora vai ocorrer a divisão. A anáfase ocorre um encurtamento de cada fibra, certo? De cada um daquele fuso de ligação ao encurtamento. Ele meio que puxa mesmo o cromossomo para ficar separadozinho para que ocorra o quê? A divisão celular. Todo mundo se encaixa, vai pro cantinho, cada um pro canto vai e fecha. Aí nós vamos agora para a telófase. Agora a telófase faz o quê? Como ele está muito condensado o cromossomo, normal dele se descondensar. Então, na telófase, a descondensação dos cromossomos e reorganização da carioteca, do nucleolo. Ocorre a citocinese da célula da mãe, original 2N, em duas células filhas, com metade de N cromossomos cada. Lembre-se que esse N é relativo a cada um dos cromossomos. Você tem 2N, que é todos os cromossomos juntos da célula que dá origem. Aí você separa, aí você tem N, o mesmo número de cromossomos, certo? Essa divisão é equacional. Aqui dividiu pela metade. E daqui, se essa for virar 2, vai ser equacional. Essa daqui também vai ser equacional. A primeirona é o que? Reducional. Isso na meiose. A meiose 2 é semelhante à meiose 2, é semelhante à mitose. Você pega copiar, colar. Em regra. Mas vamos ver uns detalhes. Vamos ver as diferenças. Você tem a interfase. Eu acho que tem algo de diferente aqui. É isso mesmo. Eu expliquei direitinho, eu estava tentando ver aqui, eu expliquei realmente, corretamente, a interfase. Você tem a mitose, interfase e meiose. Certo? Apesar de eu ter explicado primeiro interfase, depois meiose, depois interfase, mitose, depois meiose. Agora vamos ver para meiose 2. Meiose 2 igual a mitose, com algumas diferenças. E ela é um processo equitativo, ou seja, ela mantém o mesmo número de cromossomos, porque lá as cromátides ocorre isso na mitose. E na meiose 2 é a mesma coisa. Aí você entenda que há lá o mesmo padrão. Prometo a Ana telefonar. Prófase, entendeu? A forma, o fuso de fibras proteicas e carioteca. E o núcleo desaparece. Vamos lá. Forma fuso de fibras proteicas. Os fusos são fibras proteicas. E o núcleo com a carioteca são desfeitos. Certo? Essa é a prófase 2 da meiose 2. A metáfase 2 da meiose 2, você tem... Essas informações aqui são a mais. Eu disse que é copiar, colar mitose, copiar, colar meiose 2. Só que existem umas diferenças, que é o que eu estou falando agora. Cromossomos estão nas placas equatoriais. Planeta Terra, no Equador. E aí você pega um pedacinho do cromossomo de um. Ele é inteiro, dividiu pela metade. E aí vai para os cantos, puxados pelos centríolos e
pelas fibras proteicas. Então, o que acontece? O centrômero duplica-se. Eu não falei que centrômero se duplicava. Aqui, na meiose 2, ele se duplica. Não falei antes nada, é a primeira vez. E as cromátides irmãs se separam e formam cromossomos filhos. Isso na metáfase 2. Na anáfase agora, cromossomos filhos migram para os polos opostos da célula, causando o encurtamento das células do fuso. Aquelas proteínas elas vão encurtar, e eles vão encurtar, cada um vai para o cantinho. Lembre-se que se ele está indo para o cantinho, se esconder, porque a célula vai, célula animal, célula vegetal, vai produzir de dentro para fora, de dentro para fora, certo? A paredezinha celular com a membrana plasmática. Viu? Lembre-se disso. Então, deixa eu explicar aqui de novo. Eu estava vendo aqui, eu tinha dito uma observação da diferença de meiose 1 para meiose 2. Porque a meiose 2 ela é igual à mitose. Então A1 é reducional, 2N vai e NN. Agora a meiose 2 ela é equacional, que é esse NN, cada um, 2N, NN, cada N vai formar um N, depois outro N. É assim. É assim que é a divisão, a igualdade. Essa parte eu vou cortar.